E ele, que é fundador e coordenador geral do Movimento FIRE Universitário, é professor de História, Antropologia e Filosofia Contemporânea e dedicado a ativar jovens acadêmicos, viaja pelo Brasil e por diversos países da América Latina para impulsionar estudantes a serem agentes do reino em suas universidades. E é isso, eu quero chamar Gilberto Araújo. Paz, galera. Uma honra estar com vocês. Privilégio servir a luz para os povos nessa tarde. Falar sobre vida acadêmica, vida científica, falar sobre pedagogia se tornou uma missão muito agradável para mim. Jesus fez muito nesses últimos 12 anos de FIRE Universitário. Inclusive, no dia 30 agora de setembro, nós vamos fazer uma vigília do FIRE Universitário dentro da UNB, no maior anfiteatro da Universidade de Brasília, e vai ser um momento bem histórico. São 300 porque o auditório só cabe 285, e aí nós vamos colocar 15 pessoas ali sentadas. Espero que o reitor não nos expulse. Mas aquilo que os nossos pais na fé sonharam, implantaram, pais na fé como John Wycliffe, que no período pré-reforma foi professor de Oxford, e ele, vendo a necessidade da Europa daquela época ter acesso às Sagradas Escrituras, ele começou a traduzir a Vulgata Latina, que é a Bíblia traduzida para o latim, que foi uma tradução da Septuaginta. Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego koiné, o idioma que não existe mais hoje. E John Wycliffe, no século XIV, ele é o cara que sonha, enquanto professor de Oxford, uma sociedade que pode ser impactada a partir das Sagradas Escrituras, se todos tivessem acesso a essa esfera. Nesses últimos 10 anos, então, eu vi Jesus fazendo muitas coisas, cara. Eu vi o FIRE entrando em muitos lugares, em muitas universidades, que para a minha biografia e para a galera que eu apacentei, seria quase que impossível. Nós conquistamos 580 instituições acadêmicas em toda a América Latina. Eu alcancei, só com o meu ministério, de ir e vir pela nação, 80 mil estudantes universitários. Foram mais de 500 núcleos. Hoje nós temos catalogado mais de 480 cientistas que foram formados a partir desse contato com o FIRE. Então, o reino de Deus ele se move de forma muito interessante. E após chegar na casa dos 30 anos, que é a casa que eu estou, passar, portanto, toda a casa dos 20 anos queimando por Jesus, sendo muito intenso e muito intencional nessa jornada em relação às universidades, hoje eu estou muito envolvido com a formação de professores. Nos 2 últimos dados de IBGE 2022 saiu um outro dado relevante, estamos aguardando ele, mas os 2 últimos dados nos deixou muito apreensivos. E a afirmativa que nós temos, portanto, a partir do IBGE... Alguém que já foi consultado pelo IBGE alguma vez? Pouquíssimas pessoas. Alguém conhece quem já foi entrevistado pelo IBGE? Pouquíssimas pessoas. Eu fui. Eu fiquei chocado porque não me perguntaram minha sexualidade para saber se eu sou hétero ou homo. Não perguntaram sobre a minha religiosidade para eu falar que sou cristão evangélico. E nem perguntaram o grau da minha escolaridade. Só queriam saber quanto eu ganhava e quantas pessoas moravam na minha casa. Portanto, os dados, são manipuláveis. E isso é inevitável. Mas os dados do IBGE de 2018 afirmam que apenas 4,1% dos professores da nossa nação são cristãos evangélicos. 4,1%. Também tem dados que afirmam que nós somos apenas 8% de cristãos evangélicos que têm nível superior completo no Brasil. Apenas 2% de cristãos evangélicos que falam inglês fluente. Nós somos apenas 57% de cristãos evangélicos que têm até o ensino médio concluído. E nós somos apenas 60% de cristãos evangélicos que ganham até 2 salários mínimos, segundo o IBGE. E nós somos apenas 0,1% de professores evangélicos de filosofia. 0,1%.
e foi feito um dado específico sobre os professores que mais influenciavam nos ensinos médio e ensino fundamental. Quais eram os professores que mais influenciavam os alunos? 49,9% afirmaram que eram os professores de filosofia. Portanto, se você está entendendo o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que nós estamos, infelizmente, a um ponto de perdermos, literalmente, uma geração de crianças e adolescentes por causa de uma pedagogia ateísta humanista. Eu sou pastor fundador de uma comunidade de fé em Brasília, e uma de nossas adolescentes estava falando que em suas aulas de arte, por exemplo, uma professora de arte estava influenciando os alunos a fazerem peças teatrais, encenando cenas de homossexualidade, por exemplo. Tudo isso, portanto, compõe toda uma pedagogia ateísta humanista que inevitavelmente veio e trouxe toda uma espécie de constrangimento. Eu escrevi um livro, se chama Adoradores no Território Acadêmico, e nesse livro eu começo a falar de forma muito peculiar sobre o perfil dos últimos 10 anos. E você sabe que a sociologia proporciona você ser um cientista social e fazer análises a cada 10 anos. Por isso que é necessário ter sociólogos através do IBGE, inclusive. E nos últimos 10 anos, o mundo viveu um boom de tecnologia sem precedentes. Então, imagina, de Alexandre o Grande, estou falando de 339 a.C., até Karl Marx, nós temos um espaço cronológico de aproximadamente 2.300 anos, quase 2.400 anos. Desde quando Alexandre o Grande instaura, portanto, o seu império greco-macedônico, até no apogeu das grandes literaturas do século XIX na Inglaterra, literaturas de ficção, como Frankenstein, como Drácula, como Dom Juan de La Mancha, nós não tivemos nenhum tipo de evolução tecnológica. De Alexandre o Grande até Karl Marx, o principal transporte ainda era um animal, era o cavalo. As principais armas ainda eram as espadas. Nós tínhamos como principal meio de comunicação a carta. E o maior meio de comunicação em grande massa, os navios à vela. Mas, olha que curioso, a nível de tecnologia nós não tivemos muitas evoluções. Mas, a nível de comportamento científico, sobretudo pensamento e conceitos filosóficos, foi inevitável. Isaac Newton, por exemplo, se não me engano, o André é professor de exatas, não é isso? Biológicas. Isaac Newton descobriu isso aqui. Já proporcionou o homem viajar à velocidade da luz, à velocidade do som. O avião viaja na velocidade do som. O que Albert Einstein descobriu foi isso aqui. Possibilitou um homem viajar na velocidade da luz. Então, o avanço de conceito científico foi relevante, mas em tecnologia foi completamente irrelevante. Olha que interessante. Portanto, de 1888 até 2010, em apenas 200 anos, a humanidade evoluiu aproximadamente 1 bilhão de anos em tecnologia. Foi inventado, portanto, os experimentos a partir da pólvora, e você sabe que Albert Einstein foi um dos responsáveis para inventar, inclusive, a bomba nuclear, que hoje se tornou uma tataravó bélica. Nós tivemos o apogeu, portanto, do carro, do automóvel, nós tivemos o apogeu, ali na década de 20 do século passado, a evolução do avião, nós tivemos o homem se relacionar a partir da rádio, nós tivemos o homem vendo imagens a partir da TV, preta e branca, nós tivemos a evolução do homem tendo contato com guerras intercontinentais, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos o avanço da filosofia, que foi tão contundente do século XVI até o século XIX, como a Revolução Francesa, influenciando a democracia nas nações da Terra, chegando, portanto, a ter uma expansão de comunicação, quando a TV preto e branco se tornou TV a cores. Nós tivemos, então, um apogeu significativo a partir da década de 80 ainda, com os computadores. Quando chega, por exemplo, no fim de 1990, quando nós ouvimos sobre a profecia de Nostradamus, de
de 2000 não passará nem chegará, nós vimos então um segundo boom de tecnologia trazendo uma evolução fenomenológica, que foi literalmente a globalização. E a globalização possibilitou que uma crise de petróleo no Iraque resultasse no gás de cozinha da sua casa. Nós vimos, portanto, o mundo sendo aterrorizado com o terrorismo possuindo tecnologia, o que um terrorista pode fazer com um avião. Nós vimos isso no World Trade Center, no dia 11 de setembro. E aí o mundo ficou, portanto, globalizado e, a partir daquele momento, digitalizado. Quanto em tempo real, o que estava acontecendo em Nova York era visto depois de 12 minutos de catástrofe naquela geografia vista em tempo real no Brasil. E a evolução foi ficando cada vez mais significativa. Quando nós chegamos, portanto, em 2010, as filosofias de 1920, se tornou uma realidade. Lembrando que em 1922 nós vivemos a Semana de Arte Moderna. Esse ano, portanto, nós comemoramos 100 anos da comemoração da Semana de Arte Moderna, em fevereiro. Setembro, dia 7 de setembro, portanto, nós comemoramos 200 anos da proclamação da República. E aí nós tivemos, então, a cada 100 anos, uma evolução filosófica significativa. O boom do homem se relacionar a partir agora de um Wi-Fi ou a partir de uma internet fez com que todos os homens que nascessem em 1910 fossem chamados de geração alfa. Meu filho tem um bebê que vai comemorar 2 aninhos agora, esse mês, Miguelzinho, e todas as crianças que nascem em 2010 são chamadas de geração alfa. Por que geração alfa? Porque eles são chamados de homens primatas, do apogeu da era digital. Olha que interessante. Nós tivemos, portanto, um boom de aproximadamente 1 bilhão de anos em tecnologia em 200 anos. Em 2010, portanto, a filosofia ateísta humanista começou a acelerar o cardápio de construção da mentalidade da civilização ocidental. E aí nós vimos a Escola de Frankfurt, 1923, Semana de Arte Moderna, 1922. Nós temos homens que foram peculiares em filosofia, como Max Horkheimer, como Erich Fromm, como Herbert Marcuse. Na Itália nós temos o Antônio Gramsci. Depois de alguns séculos nós temos mentalidades mais sólidas que começaram a juntar a juventude e não apenas o pensamento acadêmico, como Simone de Beauvoir, que foi uma filósofa existencialista francesa. Ela também é vista como uma das filósofas responsáveis pelos primeiros passos acadêmicos, científicos em relação ao comportamento feminista contemporâneo. Nós temos um filósofo extraordinário, ateu, que foi muito influente, que foi Jean-Paul Sartre, que foi esposo de Simone de Beauvoir. E aí, cara, eles começaram a reunir, por exemplo, como no Woodstock, 500 mil jovens marchando por sexo, droga e rock and roll. E aquilo que foi poetizado na metade do século XX, com o homem sendo o centro de seu prazer, portanto antropocêntrico, o homem tendo um contato muito intenso com o seu libido, sendo, portanto, genitocêntrico, o homem tendo um contato de forma muito interessante com a máquina, sendo o que muitos filósofos chamam o homem contemporâneo de homo deus, quando o homem não precisa mais de Deus e ele se substitui nesse lugar, porque ele cria de forma expansiva. A filosofia, portanto, em 2010, fez com que tudo que foi projetado em filosofia em 1920 se tornasse uma realidade sociológica. Por isso que você vai ter o apogeu de movimentos ateístas humanistas, gerando cultura na civilização ocidental e, sobretudo, no Brasil. Falando de universidades, em 2011, uma acadêmica de humanas foi estuprada dentro do campus. E você sabe que na Universidade de Toronto há muitas pessoas menos canadenses. Elas são literalmente pessoas que vêm de todos os lugares do mundo para estudar em Toronto. Então, uma estudante de humanas estava fazendo mestrado em sociologia, foi estuprada dentro do campus. Quando ela pediu socorro para o segurança, ao ver a roupa dela, ele foi e falou, acho que ele nem tinha intenção de ofender, mas ele disse: com essa roupa, portanto, você parece uma vadia, filha. As acadêmicas de humano ouviram esse discurso, ouviram essa frase e disseram: se ela é uma vadia, todas nós somos uma vadia. Aí começaram a declamar: todos nós somos uma vadia. E fizeram um coro: todos nós somos uma vadia. Surge, portanto, a Marcha das Vadias, em 2011, na Universidade de Toronto.
As acadêmicas brasileiras que estudaram em Toronto voltaram para o Brasil agora como professoras universitárias e professoras de universidades federais, trouxeram em 2015 a Marcha das Vadias, e se tornou um boom significativo, movimento feminista instaurado de forma sólida e enraizada a partir de matérias de humanas dentro das universidades. Os estudantes que estudaram em 2015 tiveram aula com essa galera, fizeram, portanto, pedagogia, entraram nas escolas, produziram o mesmo discurso. Então, imagina que desde 2017 para cá, todo o comportamento pedagógico, falando de escola agora, é influenciado pelo que foi pensado na escola de Frankfurt, depois com a metade da geração Boom, que são os filhos pós-guerra, com a geração Woodstock, e ali na década de 70, quando Sulamita Firestone começa a trazer evidências sobre a mentalidade filosófica feminista. Chegamos, portanto, em uma geração onde tudo que foi declamado no século passado se torna cultura nesse tempo. Une-se, portanto, tecnologia com ideologia ateísta humanista na presente geração, nesse tempo em que vivemos hoje. Portanto, irmãos, diante dessa nuvem escura que impactou o mundo de forma intelectual e agora tecnológica, a nossa geração, sobretudo a geração dos mais novinhos, com eles nasceram uma nova profissão que não era uma realidade desde a época do período paleolítico ao homem contemporâneo. Eu estou falando desde a época do homem primata ao homem contemporâneo. Ninguém imaginou que um garoto com uma câmera, fazendo piada, seria mais relevante que um médico e ganharia muito mais que um médico. Aí você teve o contato agora com os youtubers. Em 70 vezes 7, que é a igreja que eu lidero, nós também temos alguns tiktokers muito famosos. E, cara, nós vimos uma profissão nascer. Portanto, qual é o nome dessa geração contemporânea? Alfa. Muita coisa nobre, muita coisa que vai gerar cultura, vai estar nascendo junto com a geração contemporânea por causa da tecnologia. Eu disse que até Karl Marx, de Karl Marx a 2010, nós tivemos 1 bilhão de anos em tecnologia, de avanço tecnológico. De 2010 a 2022, o homem evoluiu 1 trilhão de anos em tecnologia. Até o universo mudou. Segundo Marcelo Gleisi, em 2007, quando física quântica se tornou uma realidade no comportamento científico em relação à ciência exata, se fala desde então de multiversos, que nós vemos em um universo possível, em uma possibilidade de mais de 200 bilhões de universos possíveis, que em breve vai desaparecer. Multiversos. Com isso, cara, é nesse apogeu tecnológico, onde a mente do homem está ficando cada vez mais entulhada, e a psicologia fala-se muito sobre a síndrome do pensamento acelerado, e também fala-se muito sobre a crise de ansiedade demasiada, é que Jesus, cara, convoca lanternas para serem acesas em escolas e universidades. É nesse tempo tão escuro que Jesus continua gerando vida, porque, curiosamente, e é uma reflexão que tenho feito com muita constância, como pode um personagem histórico, que viveu em um tempo histórico, em uma geografia histórica, há mais de 2000 anos, reforma os 4 maiores poderes de seu tempo: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e poder religioso, sem pegar em armas, sem poder de tortura, sem perder a doçura. E aos 33 anos ele deixa um menu e um legado lindo, tanto cultural quanto existencial, e nos ensinou que o amor é a resposta para toda dor humana. Esse é Jesus de Nazaré. Como é que pode, 2000 anos após a morte desse personagem histórico, que viveu em um tempo histórico, continuar atraindo tantos seguidores? Sem rede social, Jesus tem na contemporaneidade 2,5 bilhões de seguidores fiéis. 2000 anos depois. É um movimento que não parou. Se não parou, irmãos, significa dizer que ele é exatamente quem ele diz ser quem era. Aquele que lapidou a alma humana. O que muitos acadêmicos de história da religião têm declamado, que Jesus é o único criativo da história, porque ele criou tudo do absoluto zero.
Depois dele não tem criativo, nós temos combinativos, que combinaram o que dele saiu, porque ele é a matéria-prima de tudo. E aí o poderoso nessa afirmativa, cara, é que depois de tanto tempo, você pode ser, cara, uma voz exponencial que pode mudar todo esse cardápio ateísta humanista e, sobretudo, toda essa característica, cara, que pode provocar o fim da morte da fé, ou melhor, o início da morte da fé na contemporaneidade, só se você se posicionar como discípulo legítimo de Jesus Cristo dentro da sua escola, dentro da sua universidade. Para fundamentar biblicamente o que eu estou falando, estão comigo, irmãos? Para fundamentar biblicamente o que eu estou falando, você pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. Diz assim, 1 Coríntios 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos salvos, que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os gregos pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Paulo é esse cara, é inevitável não falar dele, eu falo dele há 12 anos, e ele é um exemplo de homem que gerou um movimento de contracultura, quando todo desenvolvimento, sobretudo de liberalismo ideológico, surgiu em um tempo onde a igreja estava em avanço. Paulo, ele foi um homem tão preparado para um tempo, a partir do conhecimento humano, e um homem tão erudito para os gregos, mas que quando encontrou Jesus, ele descobriu, e ele mesmo afirma em uma de suas cartas, que todo o apogeu de seu conhecimento, até o dia em que ele encontrou Cristo crucificado, morto e ressuscitado, em Atos capítulo 9, e ele cai do cavalo, e ele fica 3 dias na escuridão, depois que ele vê a luz de Jesus denunciando o caos escondido nas trevas, ele começa a afirmar que todo o conhecimento erudito dele, ele considera escória. Em outro texto diz que ele considera esterco, considera o meu conhecimento como esterco. Sabe o que é esterco, irmãos? Fezes. Isto é, todo o meu conhecimento é o pior que sai do ser humano diante da sabedoria de Cristo. É muito nobre para um apaixonado e erudito. Mas quando ele fala sobre os coríntios, ele não está falando para alguém que não tem conhecimento de um comportamento de mudança que influencia a sexualidade, que influencia inclusive a construção do artesanato, que era a tecnologia daquela época, e ele é um cara que vem com um movimento de contracultura. E eu quero só refletir sobre isso, eu ainda tenho 16 minutos, e dá para falar muito em 16 minutos. Não é verdade, dá mesmo. Eu cansei de ministrar o Brasil todo em núcleos de 10, irmãos, 10 minutos. E Jesus gerou vida em tanta universidade com 10 minutos de palavra fundamentada. Olha que legal. Paulo foi um cara tão interessante, cara, que ele foi da cidade de Tarso. Tarso, naquele contexto histórico, era uma das maiores cidades intelectuais do mundo antigo, porque era uma cidade que Alexandre o Grande amava. Ele plantou na cidade de Tarso
uma biblioteca que continha todos os livros de Platão. Platão escreve uma obra chamada Fédon. Nessa obra Fédon ele fala muito sobre Sócrates. Perceba que as cartas de Paulo são todas cartas éticas, onde ele ensina como eticamente você deve se comportar na comunidade dos santos. Muito possivelmente, Paulo tenha lido de forma muito peculiar as obras de Platão, que é o pai das relações sociopolíticas, e se moveu no mundo grego com toda a seguridade cultural. Ele era muito seguro, culturalmente falando, para lidar com aquelas geografias. Ele, portanto, era um homem que sabia sobre a geografia que ele pisava. Ele era fariseu dos fariseus, e atenção, quando você lê a palavra fariseu na Bíblia, isso se chama um elogio intelectual. Aquele cara é um fariseu. Isso é um elogio intelectual para aquele cara. Diferente do saduceu, que era uma classe liberal no Sinédrio, que não acreditava nos livros proféticos, nos salmos, nem no livro de Jó, só acreditava na lei. E foram os saduceus que estavam liderando a crucificação de Jesus. Mas os fariseus eram os caras que, além de serem zelosos pela lei, eram os caras que conheciam toda a cultura filosófica do mundo daquela época. E Paulo diz que ele é filho e neto de fariseu, portanto também fariseu. Ou seja, ele conhecia a religião que ele declamava, conhecia, portanto, a cultura grega, a religião que ele declamava, e ele era zeloso. Quando esse cara entra numa geografia grega, que para mim são as universidades, porque a Grécia que Paulo pregava na época são as universidades contemporâneas. A Bíblia diz que ele não ia com uma eloquência de sabedoria humana. Ele diz: o meu discurso não pode se fundamentar pela sabedoria humana, mas pelo poder de Deus. E quando ele derramava sobre a revelação que ele tinha sobre Jesus, inevitável, não tinha grego que não se maravilhava com tamanha erudição, vinda de um homem de Tarso, que tinha religião judaica e uma cultura grega com política romana. Que é esse cara? Um congestionamento cultural. Esse congestionamento cultural traduziu a sala do trono para um homem contemporâneo de seu tempo. E aí, cara, esse cara fala que a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha para mim. Fala um pouco sobre esse comportamento científico, empírico, relacional, comportamental. Para pensar. Você está sentado em um salão, e a má honra está aqui, e você está aqui em nome de um homem que você nunca viu. Quantos aqui já viram Jesus? Richard Dawkins escreve um livro em 2006 chamado Deus um Delírio. Ele diz que todos aqueles que se reúnem em torno de uma divindade chamada Jesus estão doidos, delirando. Eu acho que ele tem razão. E ele diz, é um delírio. A Karen Armstrong, eu sugiro você ler o livro dela, chamado Em Defesa de Deus. Ela não é cristã, ela não é religiosa, ela não tem religião, ela não é cristã, não é budista, não é islâmica, ela não é nada. Ela é uma velhinha de 90 anos, também professora de Oxford, que escreve um livro debatendo Richard Dawkins. E ela diz, eu preciso te dizer, meu amigo, no livro, que desde a época do homem paleolítico, do homem primata, existem substâncias no córtex cerebral que, ao ser liberada no interior humano, faz com que, desde a época do homem primata, o homem creia na possibilidade do divino. Aí é ela que diz que quando Platão ou Sócrates devaneavam em filosofia, isso era o principal ato espiritual. É o homem que conversa com a eternidade que mora dentro da tua pele. Olha que loucura o que a mulher que não crê em nada falou. Ou seja, Paulo tinha razão. Para quem crê, para os gregos que vê nós nos movemos, é a loucura da pregação. Essa coisa doida faz com que os gregos prestem atenção na ministração de Paulo. No versículo 25 diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Nos 10 minutos que me restam, é quase o TED, né, brother? Aquela fase do TED. Nos 10 minutos que me restam, eu preciso dizer o seguinte, irmãos, e é o que eu mais tenho pensado recentemente. Jesus não permitiu fundar uma igreja que está crescendo de forma exponencial. Todo culto não tem lugar e a galera fica sentada no chão. Isso só pode ser graça. Mas uma das coisas que eu tenho pensado quando eu vejo uma agitação que só pode ser Deus,
é o seguinte: todos nós sabemos e não estamos abismados com a grandeza do macro-universo. Olha para mim. Se você perguntar para um cientista ou para um astrônomo qual o tamanho do universo, sabe o que ele vai te dizer? Ele vai te dizer: eu não sei. E quando ele te diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É porque o estudo sobre o universo ainda é uma matéria em estudo. O que eles já sabem e afirmam é que o universo tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Em 1985 foi descoberta uma parede no universo, trazendo, portanto, uma paridade com as Sagradas Escrituras, em Isaías 40, que certamente é o Evangelho do Antigo Testamento, que diz que Deus fez o universo com as palmas de suas mãos. Tem um início e um fim. Os cientistas, sobretudo da NASA, portanto, afirmam que o universo tem uma distância de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você entrar numa aeronave construída pelo homem, e se a aeronave sobrevoar 300 mil quilômetros por segundo nessa velocidade, essa aeronave iria demorar 93 bilhões de anos-luz de diâmetro para cruzar da extremidade do universo até a outra. Eu estava na UNB, quinta-feira, no auditório da UNB, quando nós temos o núcleo do FIRE lá, toda quinta-feira no ICC Norte, eu continuo perseverando, fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu conheci o Kiko, por exemplo, ou o André. Aí me perguntaram isso: qual o tamanho da mão de Deus? Bem, a ciência diz que é 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, para você cruzar da extremidade para outra. Por isso que é fácil ele colocar as águas do oceano na concha de sua mão, é como um pingo num balde de água. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas tem no nosso universo, sabe o que ele vai te responder? Eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Ele está simplesmente afirmando que ainda é uma matéria em estudo. O que os cientistas sabem e afirmam é que existem mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias do mundo e todos os grãos de areia de todos os desertos do nosso planeta. Faz uma experiência científica. Vai numa praia, enche sua mão de areia, coloca a areia que cabe na sua palma da mão numa mesa de vidro e tente contar pacientemente quantos grãos de areia cabem na palma de sua mão. Mas a Bíblia diz que quando Deus chama as estrelas pelo nome, porque Ele é forte em força e poderoso em poder, nenhuma dessas estrelas vinha a faltar. Portanto, esse fenômeno quase que exaustivo do tamanho de Deus, a partir do macro-universo, do insondável macro-universo, não é uma novidade para nós. Mas nós estamos chocados, desde 2000, o poder insondável do micro-universo. Por exemplo, uma microcélula como a coronavírus é mais complexa do que toda a cidade de Goiânia. E uma microcélula contendo ou estando, por exemplo, em uma clara de ovo, é mais complexa do que a maior máquina que o homem já produziu. Dr. John Wilson, um grande oftalmologista da Universidade de Harvard, um grande mestre de Harvard, ele fez uma descoberta chocante. Ele afirma que em cada um dos nossos glóbulos oculares, os nossos olhos, cada um de nossos olhos, nós possuímos mais de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um de nossos olhos. E se não fossem encapados, nós sofreríamos um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das maiores descobertas do século passado. Certamente o André Torres conhece, Dr. Marshall Nirenberg. Ele afirma que cada um de nossos corpos, nós temos aproximadamente 60 trilhões de células em nossos corpos, onde estão gravadas e computadorizadas todo o nosso código genético, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Cada uma dessas células, 60 trilhões de células, nós temos aproximadamente 1 centímetro
1,70 centímetros de fita DNA em nosso corpo. Cada uma das 60 trilhões de células tem 1,70 centímetros de fita DNA no seu corpo. Que se você puxar cada uma das fitas DNA do seu corpo, que tem em cada uma de suas células, nós teremos mais de 180 milhões de quilômetros de fita DNA no nosso corpo. Onde daria só a fita DNA no seu corpo, daria diversas voltas no sistema planetário. Qual o nome disso? A sabedoria de Deus que impacta o comportamento do homem. E as universidades? As universidades não são cemitérios de cristãos. São os maiores campos missionários da contemporaneidade. Foi ontem, com a reforma protestante, feita por um professor universitário chamado Martinho Lutero, cujo, quando ele vai na dieta de Worms, e o clero pergunta para ele: você está disposto, Lutero, a negar a sua literatura? Os livros dele estavam sobre a mesa na dieta de Worms. Você está disposto a negar o que você escreveu contra o clero, contra as indulgências? Ele pede um tempo para orar. Dias depois ele volta e diz: a menos que vocês me provem pelas Sagradas Escrituras que eu estou errado, eu permaneço convicto, e que Jesus me abençoe. Por causa desse comportamento, ele sai da dieta de Worms, ele é sequestrado, não por opressores, mas por pessoas que o amavam. Ele fica dentro do palácio em Wittenberg. Depois de 10 anos, ele traduz todo o Novo Testamento, que reforma a gramática alemã. Que enquanto o Brasil estava sendo descoberto, quando ele traduz a Vulgata Latina para o alemão, apenas 2% da população alemã sabia ler. Depois que ele traduz, 95% de toda a Alemanha é alfabetizada pela literatura que um acadêmico traduz. Literatura essa que reforma a gramática alemã, inclusive todas as literaturas na Inglaterra. O que é isso? A consequência de uma mente que o Senhor usa dentro da universidade. A grande verdade, cara, é que embora o mundo esteja em uma tecnologia sem precedentes, eu poderia falar de startups, poderia falar de tanta coisa que está sendo uma verdade na contemporaneidade, mas é inevitável não falar para você, cara, as universidades patrocinam informações, as provas medem conhecimentos, mas só o sofrimento forma humanos. O que você vai ter dentro de universidades, portanto? Sobretudo nas federais, estudantes extremamente sofridos, órfãos, que está só esperando, cara, você exercer paternidade na orfandade deles. Está só esperando você ser o remédio na dor deles. Eles só estão esperando você ser o céu no inferno deles. Portanto, em todo momento da história existe uma lanterna acesa de Deus para intimidar o mundo, porque Jesus continua sendo uma voz para noites escuras. E quando você se posiciona, você se torna o pesadelo do inferno em uma geografia como a universidade. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Eu ainda tenho 2 minutos. O que eu faço com esses 2 minutos? Eu só quero te influenciar em algo, irmãos. Deus continua usando os menores. Biblicamente falando, é inevitável. Deus nunca vai usar quem se acha ser. E Deus sempre vai surpreender quem se acha muito grande quando Deus usar quem você despreza. Ele continua fazendo isso. Ele fez isso com Moisés. Moisés era um gago que ia diante de Faraó. E quando ele estava diante de Faraó, ele nem falava audivelmente para o Faraó. Ele gago falava para Arão e Arão representava ele para Faraó. Quem é Moisés, portanto? Aquele velhinho gago que assombrou o Faraó, o cara que nem ousou falar com o Faraó, falava no ouvido de Arão, e Arão traduziu a gaguez de Moisés. Deus continua usando os menores. Fique em pé em nome de Jesus. Como o meu tempo acabou, eu tenho literalmente 1 minuto. Como eu tenho literalmente 45 segundos, e o André está falando aqui, calma, você está muito britânico no horário. Pô, eu estou mesmo, cara.
Acho que depois que eu assumi uma igreja local, eu tenho que começar no horário. Coisas de pastor. Mas eu quero orar com você, clamando para que você seja uma voz nessas geografias que intimidam tantos cristãos. E eu tenho aprendido a ser cada vez mais cavalheiro. Eu quero representar Jesus, não o que eu penso, não aquilo que me move. Eu quero representar aquilo que move os céus em mim. Eu só quero te influenciar algo antes de orar. Todos em pé, permaneçam nessa atmosfera. Quando te pedirem a sua opinião, apresentei um mundo com um fundamento, sobretudo se o fundamento for bíblico. E aí? Permita que, quando você tiver contato com qualquer pessoa, sobretudo na sua escola, na sua universidade, que você seja PhD, cara, em falar sobre Jesus. Porque se eu tiver um problema de vista, qual é o profissional da saúde que eu procuro? O oftalmologista, porque ele detém um saber ocular. E se eu tiver um problema de coração, qual é o profissional da saúde que eu procuro? Cardiologista, porque ele detém um saber coronário. E quando eu quero falar sobre Jesus e aprender sobre ele, eu vou até quem? Até você, ó filho de Adão. E eu sugiro que você vai traduzir Jesus para mim. Mas só existe uma forma de traduzir Jesus para o mundo. É com a palavra que já está escrita. Portanto, conheça as Sagradas Escrituras. Conheça, tenha pelo menos a informação de quando foi colocados os versículos na Bíblia. Quando foi colocados os capítulos nas Sagradas Escrituras. E cara, todas as vezes que você for se mover por Jesus, abra a palavra de Deus. E não leia um versículo isolado. Leia o livro todo. Comece a exercer intelectualidade a partir de um livro que você precisa pelo menos saber ler, para que você venha entender, para que a partir desse comportamento racional de compreensão do que está escrito, você venha, portanto, traduzir a Sala do Trono para o homem contemporâneo. É Francis Schaeffer na escola de L'Abri. Como traduzir o Evangelho para o homem contemporâneo? Ele responde: sendo um homem contemporâneo. E eu quero agora orar pelos estudantes. Depois eu quero orar para quem deseja no Espírito ser professor. Hoje eu estou envolvido com um projeto onde até 2026 nós vamos formar, em nome de Jesus, 20 mil professores cristãos evangélicos. E esses caras vão, em nome de Jesus, cara, serem aqueles que vão continuar trazendo um fundamento da boa pedagogia que honra o Senhor. Em nome de Jesus, que Jesus te use para você ser professor de filosofia, para você ser professor de antropologia, para você ser professor de história, para você ser professor de biologia, de matemática. Cara, quantos aqui sentem a partir daquilo que você ouviu? Quantos sentem no Espírito Jesus queimando o seu coração? Cara, se isso é uma verdade, eu posso pedir para ele vir aqui? Cara, se você sente Jesus queimando você com essas poucas palavras que liberei, e você diz: Pai, eu estou aqui, Jesus, usa a minha vida, assim como o Senhor usou a vida de um homem quando ele tinha 26 anos de idade, chamado João Calvino. Aos 26 anos de idade ele reformou a França e Genebra. Assim como o Senhor levantou aos 16 anos de idade Daniel Berg e Gunaving, e aos 16 anos os caras fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Que Jesus use você, cara, como Joel, que aos 18 anos, em 835 anos antes de Cristo, ele disse: ouça Israel, assim diz o Senhor, e nos últimos dias vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Se você diz: Pai, eu quero ser uma voz na minha escola ou na minha universidade, esse é o primeiro apelo que eu faço para você. Se você sente isso queimando no seu coração, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu preciso orar por você. O segundo pedido que eu faço, o segundo apelo que eu faço nessa tarde, que certamente vai marcar o destino de quem falar: estou aqui, eis-me aqui. Quantos aqui sonham em fazer um curso acadêmico, não tem condições, mas cara, você diz: Pai, eu quero hoje me posicionar porque eu quero ser professor. E cara, me usa, Senhor,
me usa dentro de uma escola, me usa como professor universitário, me usa como alguém que pode traduzir o Senhor a partir da vida acadêmica. Se você diz isso, cara, sai do seu lugar, eu quero orar por você, vem aqui à frente. E eu vejo Jesus surpreendendo a história. Eu vejo Jesus abençoando pessoas que estão anos sem estudar. Pessoas que já ultrapassaram os 40 anos, inclusive. Jesus diz: existe uma nova jornada de muita honra social. Pode vir mais para frente, vocês que vieram. Enquanto isso, a igreja estenda suas mãos. Amém? Estenda suas mãos, igreja. E nessa atmosfera de sensibilidade, de sabedoria, através de um evangelho inteligente, que nós viemos edificar Jesus agora, um altar de adoração a Ele. Pode abrir os seus lábios e liderar esse momento a partir da adoração. Amém? Espírito Santo, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo ser, me aproximei. Cheira lavaralaba, cheira cantaralabassa. Levante a sua voz, o Espírito Santo. Você que está aqui à frente, estendo suas mãos bem altas, Jesus. Todos outros amores. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Levante as suas mãos, queridos. Eu sou todo teu. Cheira lava, cheira lava, cheira lava. Estenda suas mãos aqui, igreja. Amém? Pai, nós oramos por essa geração que está aqui, Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor levante, ó Deus, flechas, Pai, incendiadas para os ambientes mais escuros da terra. Pai, eu oro para que o Senhor faça desses jovens vozes em universidades, vozes ativas, não passivas, Deus, em suas escolas. Eu oro, Espírito de Deus, para que o Senhor faça com que esses estudantes, com essa galera, ó Pai Santo, que diz: Pai, hoje eu quero, hoje eu me posiciono. Eu oro para que o Senhor permita eles crescerem para baixo, Deus, adquirindo fundamentos em Ti, e que eles, ó Pai Santo, falem com ousadia e com uma revelação, ó Pai Santo, extraordinária sobre Jesus em suas universidades e em suas escolas. Pai, eu oro para que essa galera vá onde eu jamais fui. Eu oro para que essa galera fale o que eu jamais falei. Eu oro para que essa galera seja muito maior que eu. Eu abençoo, ó Pai Santo, esses jovens. Eu oro para que eles queimem por Jesus. Eu oro, Pai Santo, para que eles sejam, ó Pai Santo, batizados agora com o dom da ciência. Eu oro para que eles sejam batizados, ó Pai Santo, com o dom da erudição. E que eles falem de Jesus de forma inteligente, ó Pai, de forma acadêmica e científica. Eu abençoo essa galera, Jesus, pela honra e glória do Teu nome, Pai. E eu oro agora, Espírito Santo de Deus, ainda com as mãos estendidas. Eu oro pelos irmãos que disseram: Pai, me lança enquanto professor.
Eu oro, Senhor Jesus, para que eles venham ser primeiros treinados, depois capacitados, e que eles sejam, Pai Santo, a expansão do reino de Deus dentro de escolas e de universidades, em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai Santo. Eu selo, clamando para que o Senhor derrame uma porção dobrada sobre essa galera nesse momento. E essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Com as mãos estendidas a Jesus agora. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor cele essa reunião como uma demonstração, Pai, de um aquecimento espiritual. Que venha, ó Pai Santo, batizar os meus irmãos, ó Deus, com ousadia. Batiza os meus irmãos, ó Pai Santo, com fome de leitura. Eu oro, ó Pai Santo, para que o Senhor levante, Deus, órfãos, e faça dessa galera, ó Pai Santo, líderes da nação. Eu oro para que o Senhor levante, ó Pai Santo, meninas tímidas, e que elas venham ser, ó Pai Santo, como tradutoras de Jesus dentro de escolas e universidades. Porque nós ainda temos fome e sede. Vamos para essa parte da canção, todos com as mãos estendidas. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho. Declare isso. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Se você crê, clame a Jesus por isso. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Aquece essa galera com o teu Espírito, Senhor. Que eles queimem por ti, Pai, por um propósito específico. Tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Aleluia. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Se você crê nessa porção que o Senhor derramou hoje, aplauda o nome de Jesus, porque Ele é bom. Aplauda com força, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz.